Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo invocado, irmãos, ao final desta manhã, a presença do Espírito Santo Paráclito, aquele que é o grande compositor das mais belas canções da nossa igreja, tendo invocado também a proteção da Santíssima Virgem Maria, aquela que tudo fez, nós iniciamos agora essa última pregação antes da nossa Santa Missa de encerramento, desse acampamento no qual o Senhor tem feito grandes prodígios. Maravilhas fez o Senhor em meio a nós. Vocês que estão acompanhando todas as pregações do acampamento se deram conta que os temas sobre os quais elas versaram, todos eles giraram em torno a uma palavra, tomada do capítulo 5º do Evangelho de São Lucas, a primeira pesca milagrosa, aquela que o Senhor realiza antes da sua ressurreição. E diante disso, por estarmos sempre dando voltas em torno ao mesmo tema, eu queria começar essa nossa meditação com uma pequena observação, na verdade um pequeno alerta, porque ao nos depararmos frequentemente com a mesma passagem do evangélico, nós caímos no risco de nos metermos numa tentação bastante constante na nossa vida espiritual, que é a tentação do acostumamento, a tentação do acostumamento, do acostumar-se, a tentação de começar a ouvir uma palavra santa, uma palavra inspirada por Deus, e já pensar assim, já ouvi isso. E a partir do momento que a gente diz assim, já ouvi isso, eu desconecto. Já sei o final da história. A gente está na Santa Missa, o Evangelho vai ser proclamado e o padre, o diácono começa dizendo: certo homem tinha 2 filhos. Na nossa cabeça já vem imediatamente, é a parábola do filho pródigo. Já sei tudo o que vai acontecer, já sei o final da história. E a partir desse momento a gente desconecta, já sabemos o final da história. O Senhor foi a uma casa em Betânia, e lá estavam as 2 irmãs, Marta e Maria. Marta se ocupava dos afazeres, enquanto Maria estava ali aos pés do Mestre. E a gente já sabe o final da história. O Senhor vai terminar repreendendo a Marta. E assim com todas as passagens bíblicas, afinal, a Bíblia é sempre a mesma, e a gente vai ouvi-la até o final de nossa vida. E essa tentação de encarar o texto sagrado como se fosse algo já conhecido, nos impede de nos abrirmos à novidade de Deus. Isso também no nosso ministério sacerdotal, no vosso ministério enquanto músicos. Os músicos se reúnem, vamos preparar aqui os cantos para as celebrações. Quais são os textos da liturgia da palavra de hoje? Rezam juntos e abrem lá o Evangelho. Começam a ler o Evangelho, está escrito lá: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Naquele momento dá vontade de falar assim, olha, pode parar então, luz do mundo, alguma música que tenha luz, escolhe uma música que tenha luz aí, e começa a colocar a música que tenha luz, afinal é o texto que está condizente com a liturgia da palavra do dia. Vamos lá, qual é a liturgia da palavra de hoje? Vamos lá, abre o Evangelho. E Maria foi apressadamente visitar a sua prima Isabel. Magnífica. Mas tem um problema aqui. O Magnífica, a gente tem várias versões, conhecemos várias versões. Como é que a gente vai fazer? Qual que a gente vai escolher? Não tem problema. Coloca uma no canto de entrada, uma versão, outra na comunhão, mais uma na ação de graças. A gente vai assim esgotando todo o nosso repertório. Mas se sobrar a gente coloca no ato penitencial também, Então, vai empapando ali, porque afinal a música é essa, a liturgia da palavra é aquela outra. Vamos abrir aqui. Qual é o Evangelho de hoje? Ali onde houver um cadáver,
se reunirão os abutres. Cri, 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 cri. Abutres, cadáveres. Coloca Te Amarei de entrada, que já está tudo certo já, sempre encaixa, né? Então, afinal de contas, quando a gente faz isso, a gente não dá espaço para que Deus possa nos surpreender. Parece algo inocente, parece algo jocoso, uma brincadeira que a gente faz aqui, mas isso pode ser terrível para a nossa vida espiritual. É uma atitude de uma pessoa que se fecha à ação de Deus porque ela sabe que já conhece aquilo. Eu já sei, eu já conheço, já não há nada novo aqui. Nós não abrimos em nossa alma, em nosso interior, espaço para que Deus possa nos surpreender, para que Deus possa nos renovar, nos transformar. Na vida espiritual, nós precisamos entender, o que nós precisamos não é de novidades, de espetáculos, de coisas novas. Para que o Senhor nos surpreenda, não é necessário inventar nada, tudo necessário já nos é dado. O que nós precisamos é descobrir nas coisas de sempre, nas verdades eternas de Deus, a sua eterna novidade. Descobrir nas verdades eternas de Deus a sua eterna novidade. Meus irmãos, o grande poder de atração que a nossa igreja tem, o grande poder de atração que a nossa música genuinamente católica tem, não é aquela que traga coisas novas, realidades novas, mas é aquela que nos faz aprofundar no mistério eterno de Deus. A novidade verdadeira do cristianismo está em viver com profundidade aquelas verdades tão antigas e sempre novas do Evangelho. Não faz falta espetáculo, não faz falta grandes inovações. O que a gente vai fazer hoje na liturgia para ficar mais atrativa? Vamos rezar melhor e fazer que as pessoas rezem melhor. É isso que a gente precisa. É só isso. Isso nos basta. Viver como aquele mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus, do qual o Senhor fala no Evangelho, que é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A palavra de Deus sempre será a mesma. A liturgia da igreja, com algumas pequenas ou grandes variações, também vai permanecer ao longo de todo o tempo. Na nossa vida cristã, o nosso alimento sempre será o mesmo. Não precisamos recriar o que já nos está dado, o que nos é suficiente para a salvação. O que precisamos é mergulhar, aprofundar, nascer de novo. Nascer de novo. Não importa quantos anos tenhamos de caminhada dentro da igreja, precisamos cultivar sempre essa atitude de crianças, para quem tudo é novidade. Quem estava aqui no show do final da noite de ontem, contemplava aqui quão lindo aquele momento em que se uniam em uma só voz. Alguns dos nossos irmãos, tão antigos e cultivados no tempo da nossa música católica, com uma nova geração, sem nenhuma diferença, todos aqui cantando a uma só voz. Todos aqui estão também juntos, misturados, escutando a mesmíssima palavra. Meus irmãos, não importa quanto tempo tenhamos na igreja, o que nos ajuda a manter-nos vivos, o que nos ajuda a não permitir que a rotina mate a nossa vida espiritual, é essa atitude de criança. A criança é aquela que se depara com toda a realidade como se tudo fosse novo para ela. Não é verdade? Tudo ela pergunta, qual o nome disso, qual o nome daquilo, por que isso, por que aquilo outro, né? Ela quer saber de tudo, ela se encanta com tudo. A morte da nossa vida espiritual estaria realmente no contrário, no desencanto. Eu me acostumei, eu me habituei, e nós seres humanos temos uma tentação, uma tendência muito grande a nos acostumarmos com as coisas mais sublimes, mais santas. É o risco que o Senhor corre quando Ele se encarna. Deus se faz tão pequeno, tão acessível a nós, que Ele corre o risco de que a gente o despreze. Deus se faz um homem como nós somos homens.
igual a nós em tudo exceto no pecado. E a tentação, o risco que ele corre é das pessoas trivializarem a sua presença. Ele é apenas mais um em Nazaré. Esse não é o filho do carpinteiro? É Jesus, mais um aqui no meio de nós. Conhecemos seus irmãos, seus parentes. Jesus se faz tão pequeno numa hóstia consagrada que nós temos a tentação de desprezá-lo como se fosse algo qualquer. É um risco que Deus corre no mistério da encarnação para se tornar mais acessível a nós. O que nós não podemos é perder essa perspectiva do mistério. Meus irmãos, nós tocamos no Santo dos Santos todos os dias e precisamos todos os dias, ao nos colocarmos em oração, ao participarmos dos sacramentos, tirar as sandálias dos pés, tirar as sandálias do nosso orgulho, acolher esse surpreendente amor de Deus que se faz tão pequeno e acessível a nós. Tendo feita essa pequena observação, nós vamos entrar agora no texto concreto desse nosso momento de oração. Está lá no capítulo 5º, como nós falávamos do Evangelho de São Lucas. Só que nessa pregação nós vamos nos deter nos versículos 4 a 6. 4 a 6 do capítulo 5º do Evangelho segundo São Lucas. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Eu gostaria de pedir a vocês que, tendo diante essa cena do Evangelho e qualquer outra cena do Evangelho que nós considerarmos em nossa oração, nós aprendêssemos a nos colocar dentro dela, dentro dessa cena, como se nós fôssemos um personagem a mais. Nunca nós podemos ler um texto da Sagrada Escritura como se nós fôssemos espectadores sentados no sofá de nossa casa assistindo um filme na televisão. Sobretudo na liturgia, a palavra de Deus se faz presente no nosso hoje. Nós não estamos aqui lendo um fato histórico do passado. O Senhor está falando para nós hoje, agora. Hoje se cumpre esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A palavra de Deus é sempre atual. Esse é o poder da palavra de Deus. A Sagrada Escritura não é um livro de história. É um livro que traz aquilo que Jesus viveu ao nosso tempo e mais ainda nos traz ao tempo de Jesus. É como se o tempo já não tivesse lógica aqui. Nós nos encontramos contemporâneos ao Senhor. Nós estamos aqui. Vocês estão vendo? Pedro, João, o Senhor está aqui dizendo: faze-te ao largo, lançai as vossas redes. Ele está dizendo hoje a mim, a você. Ele está aqui no meio de nós. O Senhor está realmente aqui, falando essas palavras a mim e a você. Faze-te ao largo, faze-te ao largo, duque naudum, ide a águas mais profundas. Os discípulos já estavam dentro da barca de Pedro. Já estavam no mar, mas mesmo assim, o Senhor quer que eles remem para águas mais profundas. O Senhor não quer que os discípulos permaneçam à margem, quer que avancem mais. O Senhor sempre nos pede mais. Uma característica de uma alma enamorada é nunca dizer basta. O dia em que eu falar basta, acabou. Nunca dizer basta. Até o final de nossas vidas, a alma enamorada, por exigência do amor, sempre quer dar mais. Ela nunca está satisfeita. Ela sempre quer amar mais. Ela tende a mais. E o Senhor também sempre nos pede mais, porque Ele sabe que nós podemos dar mais. O Senhor hoje está pedindo para que a gente avance mais, não fiquemos estagnados onde estamos. Mais. Pede para que sejamos mais santos, que trabalhemos mais para que sua mensagem se estenda a todos os homens.
Meus irmãos, estamos em pleno século XXI e há muitos homens e mulheres que desconhecem a Cristo. E desconhecem talvez porque nós não estejamos dando o suficiente, aquilo que Ele espera de nós. Isso é muito sério. A nossa omissão pode fazer com que a salvação deixe de alcançar tanta gente. Nós podemos atar as mãos de um Deus todo-poderoso pelas nossas negligências, por dizer não a Deus, por não corresponder a esse pedido que Ele faz a nós, a águas mais profundas, vinde mais, eu quero mais de você. Se nós observarmos o comportamento humano, na verdade, assim, quase por natureza, nós tendemos a sempre buscar mais, né? O ser humano é, assim, digamos, de forma inata, uma criatura insatisfeita, né? Nós nunca estamos satisfeitos, sempre estamos querendo algo que a gente não tem, não é verdade? A gente consegue algo e imediatamente a gente procura outra coisa. O ser humano, ele está, vez e outra, né, o tempo inteiro na sua vida perseguindo metas, e quando ele cumpre uma, logo ele estabelece outra para a sua vida. É o tempo inteiro assim, né? Somos seres constantemente insatisfeitos. Basta olhar para a nossa própria história. Eu gosto de lembrar, assim, quando a gente era criança, a gente começa a ter consciência das coisas, a gente descobre os primeiros brinquedos, assim, a gente vê nossos amigos no colégio com aquilo, vê na televisão, comercial, a gente quer desejar aquilo para a gente, né? Eu preciso disso, né? Tem criança que faz até um drama, né? Se eu não tiver isso, eu vou morrer, né? Eu preciso disso. E isso que acontece com as crianças vai acontecendo com a nossa vida até o final. Se antes era um brinquedo que era desejado por elas, na adolescência, na juventude, é um amor que a gente encontra, né? A gente fala, olha, eu preciso de tal pessoa. Quantas pessoas aqui já não morreram tantas vezes porque pensaram assim, olha, se eu não tiver fulano, se fulano não me quiser, eu vou morrer. Tem vários aqui que já morreram várias vezes e continuam vivos, né? Eu preciso, se ela não olhar para mim, se ela não me quiser, minha vida não tem sentido, eu vou morrer, né? E muitos de nós conseguimos, hein? Mas o que acontece? Depois que consegue, ainda falta algo. O que deve ser? Falta o casamento. Então vamos planejar o casamento, né? Conseguem, arrumam tudo, casam, são felizes, mas aí falta algo. São os filhos, né? O fruto visível do amor do casal. Tem filhos. Os filhos são maravilhosos, extraordinários, mas sempre falta algo. Sempre estamos insatisfeitos. E aqui os exemplos não teriam fim. Poderíamos falar esse progresso histórico da nossa vida insatisfeita até o final de nossa vida. E o que a gente vai percebendo é que nenhuma pessoa nesse mundo, é que nada nesse mundo é capaz de saciar o nosso coração por inteiro. E talvez aqui esteja um dos maiores motivos das nossas frustrações. Esperar que as pessoas nos deem aquilo que elas não podem nos dar. A gente espera do outro que o outro não pode me dar. A mulher espera que o marido a preencha. O marido espera que a mulher a preencha. Os pais esperam que os filhos os preencham. Mas ninguém, por mais perfeito que seja o teu marido, por mais perfeita que seja a sua esposa, os teus filhos, eles não são capazes de te preencher. Nada nesse mundo nos sacia por inteiro. O nosso coração está constantemente insatisfeitos, porque nós nascemos para Deus, e só Deus sacia. Só Deus sacia. Esse querer sempre mais vai ficar buscando metas pequenas, enquanto a gente não encaminhar o nosso coração para aquele que é o único necessário. O único necessário é o Senhor. É só Ele que nos sacia por inteiro. Dizia o Papa Bento XVI, o mundo pode nos dar centelhas de alegria, mas só Deus sacia. E se o nosso coração não está nele, continuamos vazios, mendigos de algo que nos preenche. Os antigos, percebendo essa insatisfação constante do coração humano, cunharam um adágio muito interessante, que diz assim, ad maiora natus sum, nascemos para as coisas maiores. Nascemos para as coisas maiores. Nós não temos vocação de cobra, né, de ficar se rastejando pelo chão. A nossa vocação deve ter uma característica que é ser sobrenatural, tridimensional. Sair desse olhar plano, achatado e ver que há algo muito maior para o qual o nosso Senhor nos chama.
e para lá deve estar dirigido o nosso coração. Do que na alto avancem para águas mais profundas. Nós estamos sempre trabalhando por uma meta. E a grande questão aqui, que eu gostaria que vocês respondessem, cada um para si, é: o que eu procuro como finalidade de tudo aquilo que eu faço? Concretamente agora, dirigindo meus músicos, tudo aquilo que você faz, esse acampamento de oração, teus estudos, tua oração, teus shows, teus eventos, tudo aquilo que você realiza, o que você persegue com isso? Qual o seu objetivo? É muito importante a gente purificar o nosso coração daquilo que é espúrio, daquilo que é impuro. Nosso coração precisa buscar aquilo para o qual ele nasceu. Senão a gente vai continuar criando metas pequenas e nos desviando do único necessário, do único caminho que o Senhor desenhou para cada um de nós. A meta é Ele quem traça. E é por isso que Ele diz: avança para águas mais profundas. Ele diz quais são as águas, Ele diz qual é a meta. E quando nós não buscamos a Deus como nosso absoluto, automaticamente a gente cria outro absoluto para nós. Seja o nosso eu, a nossa imagem, que a gente coloca no lugar de Deus, e a gente vai criando falsos deuses, né? A grande tentação da idolatria. O nosso coração sempre precisa de um absoluto. Quando não é Deus que ocupa esse espaço, vai ser eu, vai ser minha fama, vai ser minha imagem, as riquezas desse mundo, enfim. Mas o nosso coração nunca fica vazio. Meu coração precisa estar orientado para o Senhor. A imagem da pesca, da qual esse evangelho se refere, é a imagem da missão da igreja. A missão que o Senhor confia a cada um de nós, de avançar a águas mais profundas segundo a sua palavra, segundo os seus critérios, e não segundo aquilo que a gente pensa que é bom para nós. E essa palavra do Senhor parece um tanto quanto absurda. Absurda por duas coisas. Primeira, nos lembrava já o Padre Joãozinho. Primeira, porque Jesus não era por ofício um pescador, né? Jesus querendo ensinar os pescadores a pescarem. Olha só que absurdo. O Senhor ficou a vida inteira fazendo móveis e agora quer nos dar aula de como se pesca? Poderiam argumentar os discípulos, em grande parte pescadores por profissão, experientes. O Senhor não era pescador por profissão, por ofício. O segundo motivo pelo qual essa palavra do Senhor parece absurda, é porque os discípulos já tinham remado a noite inteira. Eles conheciam aquelas águas, talvez como ninguém, e viram que o mar não estava para peixe. Senhor, já fizemos de tudo, já usamos toda a nossa competência técnica, né? Tudo aquilo que a gente estudou sobre pesca, né? Nós já usamos aqui e nada apanhamos. O que o Senhor pede, de fato, humanamente, parece ilógico, absurdo. Porém, a resposta que Pedro dá, sempre em nome dos apóstolos, é uma resposta que nos surpreende, ainda mais vindo de Pedro. A resposta de Pedro é surpreendente. Pedro não pede explicações ao Senhor. Pedro não quer entender, mas Senhor, por que a gente pescou e não conseguiu, e agora o Senhor diz que a gente vai conseguir pegar mais peixe? São Pedro não argumenta, São Pedro não barganha com o Senhor, não tenta fazer com que o Senhor mude de ideia. São Pedro simplesmente acolhe o que o Senhor manda, não argumenta, apenas obedece. Não argumenta, ele obedece. A confiança de Pedro não está na compreensão daquilo que o Senhor falou. Como nós dissemos, o que o Senhor fala aparentemente é absurdo, não tem lógica humana. Portanto, Pedro não obedece porque ele entendeu. Pedro obedece porque é o Senhor quem fala. Pedro obedece porque é o Senhor, não pela racionalidade daquilo que ele fala, não pela compreensão daquilo que ele fala, mas por quem fala. Por quem fala, Senhor, por
tua palavra eu lançarei as redes. Como quem diz assim, Senhor, o Senhor não sabe do que está falando. Eu sou pescador, mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. É Deus que fala e Ele faz. Meus irmãos, aqui nós entendemos aquilo que a igreja nos ensina como a razão da nossa fé. Por que nós cremos? Eu queria ler um texto para vocês do magistério da igreja, do século XIX, do ano de 1871. Até os músicos mais antigos que estavam aqui cantando ontem, acho que nenhum deles tinha nascido ainda nessa época, do Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano I, 20º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Ali os bispos reunidos com o Santo Padre, publicaram um documento sobre a fé, uma constituição dogmática, chamada Dei Filius, ano de 1870. E esse documento fala assim: a igreja define a fé como uma virtude sobrenatural, pela qual, inspiradas e ajudadas pela graça, cremos ser verdade o que Deus revelou, não devido à verdade intrínseca das coisas, conhecida pela luz da razão natural, mas em virtude da autoridade do próprio Deus, autor da revelação, que não pode enganar-se nem enganar. Sintetizando essas palavras, o que a igreja nos ensina é o seguinte: nós cremos naquilo que o Senhor fala, não em virtude do fato da gente compreender exatamente tudo aquilo que Ele está falando, mas por ser Ele quem fala. Deus que não se engana e não pode enganar. É por isso que Pedro acreditou: Senhor, não entendo, mas é o Senhor que fala, eu sei que é bom, eu obedeço porque é Deus que manda. Evitar essa tentação de querer racionalizar tudo, de querer compreender tudo com a nossa limitada inteligência humana. Pedro tem uma total confiança no Senhor. Senhor, por causa de tua palavra, porque tu dizes, porque tu queres, eu também quero. Farei isso ou qualquer outra coisa que o Senhor me mandar, porque o Senhor está mandando, mesmo que eu não entenda. Meus irmãos, essa é a obediência que Deus quer que nós tenhamos a sua palavra. Muitas vezes nós não vamos entender nessa terra os porquês divinos. Por que essa pessoa morreu? Por que aconteceu isso? Por que essa injustiça na minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo? Essa pergunta está errada. A pergunta certa é: o que o Senhor quer de mim? A tua alma terá mais paz se você ficar deixando de perguntar os porquês e buscar os paraquês. Eu preciso saber para que o Senhor está permitindo isso, o que o Senhor quer de mim, qual a resposta que Ele espera de mim, e os porquês. Meus irmãos, um dia, com a graça de Deus, com a sua misericórdia, nós estaremos do outro lado, contemplando o Senhor face a face, e ali tudo será revelado. Como dizia Chesterton, a vida aqui na terra é como o lado inverso de um tapete bordado. Se a gente pega um tapete bordado à mão, a gente vê o lado oposto, o que a gente enxerga ali? Um emaranhado de linhas coloridas, sem sentido algum. Não, um monte de linha embolada, uma com a outra, vários nós. É a vida aqui na terra. Porém, quando a gente estiver do outro lado, a gente verá o lado oposto do tapete. E veremos que aquelas dores, aquelas lágrimas, aqueles caminhos pelos quais o Senhor nos levou, a gente não entendia, teceram um belíssimo bordado que o Senhor reservou para nós desde toda a eternidade. É assim a nossa vida. Hoje não entendemos os porquês, mas eu sei que se eu fizer isso, eu estou colaborando com Deus, que está tecendo um belíssimo tapete na história da humanidade, com a minha colaboração. Precisamos ajudar o Senhor, que quer contar também com cada um de nós. Abandonar a tentação de querer compreender tudo. Santo Agostinho diz assim: se compreendes, non est Deus. Se você compreende, Ele já não é Deus. Se você compreendeu, não é Deus. Porque Deus não cabe na tua inteligência humana. O que cabe na nossa inteligência são os nossos ídolos.
Deus não cabe. Colocar à disposição do Senhor os meios que estão ao nosso alcance. Duque Naughton, avance para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Os discípulos têm a consciência de que quando eles iam por si mesmos, quando eles pescavam apoiados em sua própria competência técnica, eles nada pegaram. Com toda a sua perícia, com toda a sua competência, eles nada conseguiram. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Foi a pregação anterior a essa. Trabalhamos e nada apanhamos. O Luiz dava a imagem do homem caminhando numa esteira, né? Anda e não sai do lugar. É assim a vida dos discípulos sem Deus. Por mais que eles sejam peritos e especialistas em pesca, é nessa hora que o Senhor intervém. Ele vem com sua sabedoria e com a sua onipotência, mas solicita a colaboração humana. Meus irmãos, Jesus poderia, com uma só palavra, né, com um estalar de dedos, fazer com que os peixes começassem a pular naquela barca. Poderia ou não poderia? Deus tem esse poder? Tem. Bastaria, né, um estalo de dedos, e seria muito mais bonito no Evangelho narrar isso, né? Imagina a gente poder dizer isso da nossa fé. Ó, Jesus é tão poderoso que ele estalava os dedos e os peixes pulavam nas barcas, né? Ó, que milagre mais portentoso diante dos olhos humanos, né? Que grande fenômeno, né? Meu Deus, é o Deus que estala os dedos e os peixes pulam nas barcas. Que extraordinário. Mas o milagre de Deus não é para chamar a atenção. Deus não faz milagre porque Ele quer aplauso humano. E Ele realiza o seu milagre com a colaboração daqueles homens, solicita a colaboração de Pedro e dos demais discípulos. O milagre é apenas do Senhor, mas Ele quer a participação dos seus. Os milagres narrados nos evangelhos, todos os milagres narrados nos evangelhos, são realizados sempre com duas vias. Por um lado, a onipotência de Deus, e por outro lado, a colaboração humana. Se falta colaboração humana, Deus não realiza os milagres. Por que em Nazaré, Jesus não fez milagre algum? Porque as pessoas não criam nele, as pessoas não acreditavam, não colocavam a fé. E Deus que nos criou sem nós, também em frase de Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não nos quer salvar sem a nossa colaboração. Ele que não precisou de nós para nos criar, quer precisar de nós para nos redimir. Deus quer a nossa participação. E aqui é muito importante, voltando novamente a me dirigir especificamente aos músicos, a necessidade de colocarmos os nossos dons naturais à disposição de Deus. Em outras palavras, a nossa competência técnica. Deus conta com isso. Deus conta com os dons naturais. É necessário estudar, é necessário treinar, praticar muito, humanamente, porque a graça, um princípio teológico muito importante, hein? A graça não supre, não destrói a natureza, mas aperfeiçoa. Um princípio teológico que Santo Tomás repetia com certa frequência. A graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa. Por isso, músicos, é muito importante aplicar-se no estudo, na competência técnica, em aprofundar, dando sempre mais daquilo que está ao alcance, mas sempre com a consciência de que ficaremos sempre aquém daquilo que Deus espera de nós. Por um lado, dar tudo o que está ao nosso alcance, e por outro, contar com a onipotência de Deus. Por isso é muito importante os meios sobrenaturais, porque ainda que sejamos tecnicamente muito bons, e aqui temos músicos muito bons, ainda que sejamos tecnicamente muito bons, isso pode não ter eficácia sobrenatural alguma, pode até fazer bem aos nossos ouvidos,
mas eficácia apostólica, eficácia para Deus, eficácia sobrenatural zero, como aconteceu também com os apóstolos. Vão remar, vão trabalhar e não vão conseguir absolutamente nada. Que fortes e belas as palavras do Salmo 126. Vamos ler. Salmo 126. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada ou à noite retardar vosso repouso para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. É inútil levantar de madrugada, é inútil trabalhar, se Deus não está presente, se Deus não está atuando com a sua onipotência. Meus irmãos, a gente precisa entender que o mais importante não é aquilo que a gente faz, mas aquilo que Deus faz através de nós. E isso também na música. A sua competência técnica pode ser extraordinária, mas você ser completamente oco, vazio por dentro. A belíssima sequência de Pentecostes, que cantaremos no tempo pascal. Senhor, sem a tua graça nada existe no homem. Eu preciso ter a consciência dessa indigência que eu tenho. Mesmo eu sendo muito bom, com vários dons humanos, eu sei que eu não posso nada sem ti, Senhor. Sem a tua graça, nada existe no homem. Sem mim, nada podeis fazer. Vão continuar remando, vão continuar lançando as redes, e estarão sempre vazias. Meus irmãos, entre nós cristãos, há uma tentação muito grande do naturalismo espiritual, de achar que o mais importante é aquilo que o homem faz. É uma tentação muito grande. Não considerar que o mais importante na vida da igreja, o mais importante em nosso ministério, é aquilo que Deus realiza em nós. Eu sou apenas um instrumento, um envelope que pode ser descartado. No máximo, o burrinho que conduz Jesus. Às vezes o burrinho, você acha muita coisa e pensa que os aplausos e os hosanas são para ele, né? O burrinho vai levando Jesus e aquelas palmas, os aplausos, ele vai achando que é para ele. Cabeção, é para Jesus, é para Jesus. Lembre, é para Jesus, porque você não é nada sem Jesus. Você não vale nada. Se não fosse a graça dele, nada existiria em você. Essa consciência, o que a gente faz não é o mais importante, mas é o que Deus faz em nós, é Ele que precisa aparecer em nosso ministério. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito pelos resultados aparentes, os resultados que são mensuráveis, que a gente observa, não é? O Luiz falava também na pregação anterior. A gente pode pensar que a nossa eficácia apostólica está no número dos seguidores nas redes sociais, no número de músicas baixadas, né, nos aplicativos de streaming, nas visualizações dos nossos vídeos, né, no YouTube. A gente pode mensurar a nossa eficácia a partir daí, mas isso não diz absolutamente nada. Nada isso está garantindo que a nossa pesca esteja realmente acontecendo. No máximo que você está fazendo com isso, é medir quantas pessoas te seguem, é pescando almas para você. E asqueroso é a pessoa que se serve do nome de Jesus para buscar seguidores para si próprio. Asqueroso. Número de seguidores nunca foi, nem nunca será critério de santidade. No processo de canonização, ninguém vai querer saber quantos seguidores você tinha no Twitter, no Instagram. Pouco importa. Isso não importa absolutamente para nada. Aproveitando que não está aqui hoje, a gente pode elogiar sem medo de que ele caia em vaidade. O Nicodemos, né, estava aqui até pouco tempo com a gente, Nicodemos Costa. E a gente compartilhava aqui nos bastidores que ele não tem redes sociais, né? Decidiu abolir Facebook, Instagram, tudo.
E a gente vê uma pessoa que não tem redes sociais e, portanto, não tem nenhum seguidores na mídia, não tem seguidores, e, no entanto, a sua música, o alcance dela, né, é infinitamente maior do que tantas pessoas com tantos outros seguidores. E não falo só alcance numérico, eu falo alcance na profundidade da alma, das canções que esse homem compõe. E talvez muita gente não sabe nem quem ele seja. É muito provável que ele passe aqui e fale, quem é esse senhor aqui? Quem é esse? Nicodemos, qual a música? Ah, agora sei. Assim devemos ser nós, que ele cresça e eu diminua, ocultar-se e desaparecer. Um bom propósito para o nosso ministério, ocultar-se e desaparecer. E ainda mais, quanto mais a gente desaparece, menos problema a gente arruma. Hein? Quanto mais exposto, mais problema a gente arruma. Que o Senhor apareça, que eu diminua. A eficácia da nossa pesca, consequência da fidelidade à vontade de Deus, não se mede em números. A medida está em um lugar onde só Deus vê. Não podemos contabilizar, não se contabiliza. O fundamento do nosso ministério também deve estar naquilo que não se vê. A nossa oração, a nossa vida íntima na presença de Deus. Isso é muito importante. Às vezes nós nos dedicamos muito tempo preparando aquilo que aparece. Muito tempo preparando shows, muito tempo preparando a turnê daquele ano, a agenda, né? Muito tempo preparando os ensaios, mas o mais importante é o tempo dedicado àquilo que não se vê, a vida espiritual, a intimidade com Deus. Evitar a tentação do ativismo. O muito fazer não é equivalente à eficácia sobrenatural. Fazer, isso não nos torna eficazes. É como alguém que se lança na água e não sabe nadar. Fica dando várias braçadas para lá, para cá e acaba afundando. Porque não é isso que nos faz estar flutuando na água. Não são as quantidades de braçadas, né? E a nossa vida também é igual. Não adianta ficar se movendo daqui para lá. Nossa, como essa pessoa trabalha. Não. Como essa pessoa se move. O trabalho de Deus é outro. É aquele que Deus faz em nós à medida em que nós estamos unidos a Ele profundamente. Portanto, a todo momento nós precisamos fazer um profundo exame de consciência, um sincero exame de consciência, para saber o que eu procuro com tudo isso que eu estou fazendo. Ou seja, não é pecado usar as redes sociais, nada disso, não se trata disso, hein? Não estamos demonizando isso, mas eu devo toda hora buscar retificar a minha intenção. Por que eu estou fazendo isso? De fato, eu estou buscando a glória de Deus ou a minha glória humana? O que eu estou perseguindo? E essa é uma resposta que só nós podemos dar diante de Deus em nossa consciência. As pessoas nos julgarão mal, hein? As pessoas nos julgam mal, não interessa, eu sou aquilo que eu sou diante de Deus, e diante de Deus eu preciso ter essa retidão de intenção, de falar, Senhor, o Senhor sabe que eu faço isso para Ti, ainda que eu seja incompreendido, ainda que me chamem de vaidoso, do que seja, o Senhor sabe que eu faço por Ti, e para que as almas cheguem a Ti. Precisamos de vida interior, de vida espiritual, em primeiro lugar a oração, e lá atrás, bem depois, a ação. Orar, santificar-se e muito depois aparecer. Muito depois aparecer. O principal trabalho do músico é aquele que não se vê. É aquele que se faz diante do sacrário. É aquela música que ele canta sozinho para o seu Deus, na intimidade da sua oração. Portanto, meus irmãos, não esqueçamos disso. A fecundidade da nossa pesca está na conjugação dessas duas coisas. A onipotência de Deus, que não nos falta, que nunca nos faltará, e a colaboração humana. E uma pessoa que sintetiza isso numa belíssima frase que pode servir como guia da nossa vida espiritual é Santo Inácio de Loyola. Haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que, na verdade, tudo depende de Deus. Haja, trabalhe como se tudo dependesse de você, sabendo que, na verdade, tudo depende de Deus.
para que a gente evite também a tentação do quietismo, né? Achar que Deus faz tudo, a gente não precisa colocar a nossa mão na massa. Então, por um lado, a tentação do ativismo, que é fruto desse naturalismo espiritual, né? De achar que o que eu faço é o mais importante, e por outro lado, a tentação do quietismo, né? De esperar que Deus resolva tudo lá do céu e eu não faça nada. Apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Ao obedecer o Senhor, os discípulos experimentavam a força do poder de Deus que atuava através da sua palavra. Meus irmãos, quando eles começaram a recolher aquelas redes, eles perceberam como foi eficaz ter obedecido à voz do Senhor. Eles viram assim, como valeu a pena. Podemos imaginar ali João, Tiago, olhando para Pedro. Pedro, nossa, não imaginávamos que ia ser assim, né? Como valeu a pena você ter obedecido? Como valeu a pena? Olha as redes como estão cheias. As redes estão repletas, Pedro, por tua obediência a Deus, não por tua competência técnica. A nossa vida precisa estar conduzida à luz da palavra de Deus. Ontem, na pregação do Nicodemo, se falava que as composições devem estar todas elas pautadas na palavra de Deus, né? A pauta para o músico é a palavra de Deus, para as suas composições, para o conteúdo de suas canções. Hoje a gente quer dizer também que a palavra de Deus é a pauta não só para o conteúdo das canções, mas para a nossa vida, para a grande canção da nossa vida, né? E assim como existe a partitura para a música, existe o evangelho para os santos. Os músicos se pautam na partitura, os santos se pautam pelo evangelho. É a nossa partitura, o evangelho aqui a gente seguindo, né? O mestre regendo a nossa vida, segundo a sua palavra, não a nossa. E a voz do Senhor se reflete na voz da igreja. Não sei se vocês perceberam um detalhe muito interessante, a diferença dos verbos que o Senhor utiliza nesse trecho que nós acabamos de ler, nos versículos 4 a 6 do capítulo 5 de São Lucas. Jesus diz assim: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O primeiro verbo está na segunda pessoa do singular, faze-te ao largo. Ele está dizendo isso a quem? A Pedro e aos apóstolos, lançai as redes para pescar, mas quem empurra a barca, quem conduz a barca é Pedro. Meus irmãos, a igreja, a barca de Pedro, que é um símbolo teológico da igreja, é o lugar seguro, no qual a gente sabe que vai estar sempre caminhando pautado pela palavra de Deus. Sempre há o risco da gente ler a palavra de Deus e interpretar como a gente deseja, o que nos ajuda a orientar-nos, o maestro que nos orienta, né? Segundo a partitura do Evangelho, é a voz da igreja para cada um de nós. Se eu estou na igreja, eu estou seguro. E por fim, o exemplo daquela que cantou essa música de obediência a Deus como ninguém. Sempre o nosso olhar tem que terminar voltado para Nossa Senhora. A presença da palavra de Deus no canto de Maria não estava apenas no conteúdo do Magnificat, né? Se a gente pega o Magnificat de Nossa Senhora, vê ali as reverberações de vários trechos das Sagradas Escrituras, mas a palavra de Deus não estava só presente no seu Magnificat. A palavra de Deus estava presente constantemente no grande canto da sua vida. Nossa Senhora, em todos os momentos da sua existência, assim nos dizem os evangelhos, em todos os momentos da sua existência, repetia o seu refrão. Qual o refrão de Maria? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. No momento da encarnação, quando o arcanjo Gabriel lhe apresenta a sua missão divina, faça-se em mim segundo a vossa palavra. No momento que ela experimenta a dor da morte
do seu esposo, São José, faça-se em mim. No momento em que Jesus sai de casa para começar a sua vida pública, faça-se em mim. E no momento derradeiro da cruz, ela canta com as últimas fibras que restavam na sua alma, faça-se em mim. Ali foi a última vez que ela cantou aquele refrão, né? A vida inteira repetindo esse refrão belíssimo no grande canto da vida de Nossa Senhora: faça-se, cumpra-se, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Mesmo sem entender, Nossa Senhora obedecia em tudo à vontade do seu Deus. E esse é o segredo da santidade. Esse é o segredo da eficácia apostólica do vosso ministério de música, desse grande ofício de cantar as maravilhas de Deus. A eficácia está em não realizar coisas grandes, mas em deixar que Deus realize em você coisas grandes. É Ele que faz, é Ele que opera. O grande segredo da santidade não está em fazer coisas, mas em deixar que Deus faça em nós, como o grande refrão da Virgem: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Meus irmãos, dirigindo o nosso olhar à Mãe de Deus, o exemplo perfeito daquela que transformou as letras do Evangelho em canção de santidade, o exemplo permanente para todos os músicos católicos, para todos nós, filhos da igreja. Queremos pedir nesse momento que o Espírito Santo encontre em nossas almas todo o espaço necessário para que Ele possa realizar a sua obra. Que nós sempre tenhamos a consciência que não importa o tempo que estamos na igreja, que não importa as horas que nós dedicamos em nossa vida à leitura da Sagrada Escritura, sempre estamos aprendendo, sempre estamos nascendo de novo. E é isso que queremos pedir agora a vós, ó Divino Paráclito. Você pode ficar de pé. Senhor, queremos pedir que a vossa presença inunde nesse momento as nossas almas, afastando de nós toda a tentação de autossuficiência, de pensar que sabemos muito, de apegar-nos aos nossos critérios pessoais. Ajudai-nos, Senhor, a despojar-nos inteiramente do nosso querer, dos nossos planos, se não estão conformes aos vossos. Conduzir, Senhor, a nossa inteligência, a nossa vontade, purificar os nossos afetos. Vinde, Senhor, realizar um canto novo em nossa vida. No fundo, Senhor, todos temos um pouco de músicos. Todos somos chamados a integrar esse coro infinito de homens e mulheres que hoje vos contemplam, adoram e louvam, vendo-vos face a face no céu. Senhor, aqui estamos nós, vossos filhos, que queremos cantar um cântico novo. Cantar não tanto com as nossas pobres palavras, mas com a nossa vida. Uma vida pautada em vossa palavra, uma vida pautada no Santo Evangelho, que é luz para os nossos passos, que dá sentido pleno às nossas vidas. Mas eu não sei cantar, Senhor. Eu não sei cantar. Canta em nós, Senhor. Canta em nós um cântico novo. Mostrai ao mundo, Senhor, que a melhor melodia não é nossa, mas é vossa. Uma melodia que razão humana alguma poderá conceber. É essa melodia maravilhosa que a Trindade Santíssima canta desde toda a eternidade.
cantar em nós, Senhor, o cântico novo, para que o mundo ouça em nós a beleza desse canto e se transforme com a força, com a potência do vosso amor. Ontem, na oração da manhã, o Espírito falou aos nossos corações que sem Ele, sem a ação dEle, nós estávamos falidos. E a gente bem sabe o que significa essa palavra falência. Uma pessoa que teve falência múltipla dos órgãos é uma pessoa que morreu. Não há vida nesse corpo. Enquanto o padre pregava, me vinha no coração que o máximo que podemos alcançar com a nossa técnica é justamente o nosso querer, a nossa vontade. Mas quando essa vontade é fecundada pelo Espírito Santo, aí então essa comunhão perfeita da parte que é nossa com a parte onipotente de Deus transforma o que vamos realizar numa potência capaz de impactar a vida das pessoas e de mudar o curso da história da vida de muitos. Nós precisamos mais do que eficiência. Nós buscamos a eficácia da fecundidade de Cristo. Nossa música precisa mais do que eficiência das técnicas, da elaboração. Precisamos ir a águas mais profundas, com Maria, que antes do sim era Maria, depois do sim, Santa Maria. Porque a obediência ao Espírito nos faz santos. Mas Jesus disse a Nicodemos, depois de ter aquela conversa, né, e ele ter falado tão lindas coisas a Nicodemos, ele disse: não te maravilhes que eu te tenha dito essas coisas tão lindas. Necessário vos é nascer de novo. E não se nasce de novo, senão pelo Espírito Santo de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Quero ouvir vocês. Em verdade, quem não nascer, não poderá ver. Erga os seus braços ao céu assim para encerrar. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.